O Realme 14 5G é o novo intermediário que chega ao mercado com a premissa de ser um celular focado em games, com alta performance nos jogos mobile aí, com um custo mediano. Mas será que ele é bom mesmo? Eu testei o aparelho e vou contar tudo sobre ele para vocês hoje, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber as notificações dos conteúdos. E vambora! O smartphone visualmente tem uma estética mais clean, que deixa ele bem elegante e discreto, tá? Com uma construção moderna, bordas planas e 3 opções de cores. Esse daqui, que é o Titanium Storm, tem o rosa guerreiro e o prata mecha, sendo que esse último aí tem alguns detalhes diferenciando ele dos demais, tá? Ele não é um celular muito grande, tem uma tela de 6,67 polegadas e ele é confortável de segurar, principalmente se você estiver jogando. Ele encaixa muito bem nas mãos e isso vai dar uma segurança maior durante as partidas. Ele é o primeiro aparelho do mundo a vir com o novo Snapdragon 6 de 4ª geração, que é um chipset construído em 4 nanômetros e que atinge um bom equilíbrio entre o desempenho e eficiência de energia, com uma melhora aí de cerca de 15% em relação ao modelo do chipset anterior, tá? Fora que esse processador foi otimizado exclusivamente por Realme 14 5G para poder rodar jogos com alta qualidade gráfica e taxas de quadros mais altas também. A velocidade de abertura dos aplicativos é boa e ele consegue trabalhar bem com vários apps abertos simultaneamente, mas isso também tem relação com a quantidade de RAM, que nesse modelo aqui que eu testei é de 8 GB e que pode ser expandida aí até 18, e durante os meus testes eu deixei ela no máximo, tá? Eu rodei o Genshin Impact aqui no aparelho e o resultado me surpreendeu bastante, eu não esperava tanto, pra ser sincera. Eu deixei o jogo nas configurações padrões e em nenhum momento aqui comigo ele travou ou apresentou ali algum engasgo, muito pelo contrário, viu? O game rodou de forma bem fluida, bem gostosinho, com desempenho assim tão bom quanto os celulares premiums que eu já testei nos últimos anos, e eu achei que vale super a pena para jogos pesados, como é no caso do Genshin, que inclusive é todo mal otimizado, então é difícil ele rodar bem em algum aparelho. No PlayStation 4, no 5 e no PC, que eu tenho uma placa 4060 lá, já é difícil, imagina em celulares intermediários, e no Realme 14 ele foi super bem. E apesar de não ser um game que eu costumo jogar, porque eu realmente sou bem ruim em jogos de tiro, eu baixei o Free Fire para testar, porque o Realme 14 5G tem uma parceria oficial com o Free Fire, tá? E uma coisa legal é que vem um código para o usuário resgatar itens dentro do jogo, que também rodou super bem aqui. O GT Boost realmente ajuda a melhorar o desempenho da GPU e da CPU durante as partidas e traz uma série de benefícios muito legais, como por exemplo, o controle de movimentos de IA, que vai usar o giroscópio integrado do telefone para poder projetar gestos de movimento nos controles dos jogos que forem compatíveis, tá? E tem também um controle de ultra toque de IA, que aumenta a capacidade de resposta ao toque e reduz o atraso de entrada em áreas importantes da tela. Geralmente a gente não encontra esse tipo de recurso em aparelhos da faixa de preço do Realme 14 5G, mas eles são cruciais para os jogadores terem uma ótima experiência durante as partidas e que te ajudam muito a ter um desempenho maior ali na hora que você estiver jogando. Muito desse bom desempenho do aparelho nos jogos se deve também da eficiência do resfriamento, que é muito boa. Ele tem a maior câmara de vapor do segmento, tá? E funciona bem para poder controlar ali as temperaturas se você for jogar por períodos mais longos. Então isso vai garantir também uma taxa de quadros mais consistente e uma performance geral do aparelho melhor. Somado a isso, a gente tem uma tela de AMOLED Full HD+, com 120 Hz de taxa de atualização, 2000 nits de brilho e tecnologia HDR, que é capaz de reproduzir imagens com ótima qualidade e que faz com que a experiência de jogar nele seja ainda melhor. Assistir conteúdos como filmes, séries e animes nessa tela também é bem prazeroso, principalmente em obras com bastante efeitos especiais, como vocês estão vendo aí na tela. A bateria dele é de 6.000 mAh, que apesar de ser maior que o padrão do mercado, né, ele conseguiu se encaixar bem aqui no chassi do celular, e isso sem gerar peso extra, o que é um ponto positivo, porque não vai cansar a sua mão ou as suas mãos, né, se você tiver que segurar ele por uma quantidade grande de tempo. A eficiência energética também é ótima, no Free Fire vai segurar aí até 10 horas de jogo com uma única carga, e o carregador de 45 watts que vem na caixa vai permitir que ele carregue mais rápido. Uma coisa legal é que a Realme inseriu aqui uma tecnologia que faz com que a saúde dessa bateria se mantenha maior de 80%, mesmo depois de 4 anos de uso do aparelho, e esse é um ponto bem importante. A construção dele também é robusta, sendo que ele possui 3 certificações de resistência à água e poeira, que é o
o IP66, o IP68 e o IP69. Em relação às câmeras, a gente tem a principal de 50 megapixels com suporte de IA, com abertura 1.8 e suporte de estabilização óptica de imagem, e o resultado são fotos muito boas em situações externas durante o dia, tá? Com cores mais vivas, porque ele tem uma saturação um pouco maior, mas eu, pelo menos, gosto muito desse tipo de resultado. A quantidade de detalhes nas fotos também é bem satisfatória e, em geral, é uma câmera que faz um ótimo serviço. Apesar disso, uma coisa que me incomodou um pouco é que o sensor tem uma certa dificuldade de lidar com os brancos, então, em algumas situações, tende a estourar um pouco, tá? Em ambientes fechados, com iluminação artificial, a tendência é uma leve perda de nitidez, mas nada também que vá deixar um resultado ruim. A gente tá falando de um aparelho custo-benefício com preço um pouco mais acessível e que é focado nos jogos e não em capturas de imagem. Então, se a gente avaliar por essa ótica, o resultado das fotos é super satisfatório, mais do que a gente esperava, inclusive, tá? Essa câmera filma em 4K, mas com a limitação de 30 fps. A filmagem fica com uma boa estabilização, boa riqueza de detalhes, cores satisfatórias também, mas se você baixar a resolução para 1080p, vai poder escolher a opção de 60 fps com ultra estabilização. As selfies ficam por conta da câmera frontal de 16 megapixels, que também faz um bom serviço em ambientes externos com luz natural, entregando selfies com uma boa definição, sendo que as cores tendem a ficar um pouco mais sóbrias nesse sensor, e em ambientes internos o resultado também é satisfatório. Resumindo, para quem está buscando um celular para poder jogar de forma mais intensa, mas que tenha um custo mais acessível e que consiga ainda assim entregar um bom desempenho em outras tarefas, o Realme 14 5G é uma opção bem sólida, com um processador que entrega velocidade, desempenho energético, estabilidade nos jogos e fotos boas. Então, para 2025, uma opção que sem dúvidas você deve considerar é esse aparelho aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!